na comissão lá e provavelmente isso não vai para o plenário, vai ser votado. Vamos ver se é aprovado. O que ele falou se surpreendeu com a colega que foi para o PSOL, e eu tenho certeza que isso vai surpreender muita gente. Alguém tem ideia de quantos parlamentares tem o PSOL? 3. E você e todo mundo aqui já ouviu falar no PSOL. Só tem 3 caras. Olha lá, o João Willis, famoso agora, o professor de História do 2º grau do Rio de Janeiro, dizem que eu esqueço o nome do cara, e um outro narigudo de São Paulo, só. Agora, imaginem, e vocês observarem a TV Câmara, quantas vezes eles aparecem dando entrevista. Então, esses caras formados nessas universidades vão ser repórteres de qualquer coisa, e só eles ocupam todos os espaços. Este é uma oportunidade, até para que aqui seja apresentado, que todos nós que estamos aqui, que temos essa ideia e essa compreensão, que nós também temos que ocupar os espaços. Porque aqueles 3 caras fazem um estrago tão grande que parece que eles se emparelham com o PT. E ele só tem 3 deputados no Congresso todo. Então, deputados e 1 senador. Então, para se perceber como que essa revolução que ele colocou, ela tem um alcance muito mais amplo, a ponto que todo mundo conhece o PSOL. E ninguém lembra de um deputado do PR, talvez numa página policial. Mas um deputado do PR é o que está, o que assinou o projeto para o homeschooling. Era isso que não é pergunta, não fiz pergunta nenhuma não, só para acrescentar. É interessante isso que você falou. Aquele programa CQC tem toda semana eles têm uma repórter que faz as matérias no Congresso em Brasília, né? Se você prestar atenção, toda semana ela entrevista um desses 3, às vezes 2, às vezes os 3 que você mencionou. E é o único que ela não zoa. São os únicos que ela não zoa. Sempre a conversa com eles é simpática, né? É impressionante, eu já notei isso. Mas aí depois eu descobri por quê. Uma vez ela deu entrevista, aquelas 20 perguntas da revista Playboy. E ela foi uma das entrevistadas uma vez. E ela, na primeira pergunta, a Playboy, ela, na primeira pergunta, ela diz que ela sempre foi uma sonhadora, teve vontade de mudar o mundo. E aí ela achava que isso era fácil. Então ela disse, eu lia os diários de Che e o Manifesto Comunista e achava que aquilo ia ser muito fácil. Eu parei de ler ali e aí entendi por que ela tem aquela atuação no Congresso. Que tem muito a ver com o que o Bruno estava falando e tudo que a gente falou aqui. Quanto ao projeto de lei do homeschooling, eu queria fazer um contraponto. Eu não quero que esse projeto seja aprovado. E regulamentar não é o caminho. A gente não precisa de mais lei. Simplesmente precisa dizer que não é proibido. Simplesmente precisa dizer assim, olha, o homeschooling não é proibido. Não precisa ter uma lei para regulamentar. Porque no dia que tiver uma lei para regulamentar, vão dizer que os pais que quiserem adotar o homeschooling, eles vão ter que seguir o currículo do MEC, eles vão ter que submeter os filhos a uma prova anual feita por uma entidade pública ou privada certificada, vão ter que se submeter à visita de fiscais do MEC, aí vão ter que fazer concurso para contratar fiscais do MEC que sejam especializados nessas. E aí, se o cara não for visitado, aí se o cara for visitado pelo fiscal do MEC e não for aprovado, aí o filho não vai ser considerado, aí vai ter que ser obrigado. Então, quer dizer, se deixar esse projeto para frente, vai ser o fim. Então, eu sou absolutamente contrário a qualquer proposta de regulamentação do
Homeschooling, eu já escrevi sobre isso, inclusive. Homeschooling não precisa ser regulamentado. Homeschooling precisa simplesmente ser permitido. E ponto. A educação dos filhos é uma atribuição dos pais. Como educar os filhos. É como o Bruno disse, ninguém está querendo um filho da escola tradicional. Se o pai quer colocar na escola, ele coloca. Se quer colocar na pública, ele coloca. Quer colocar na privada. Se ele quer colocar no aula de reforço. Se quer ter uma escola integral, se não quer. A educação é uma decisão dos pais. E o homeschooling, ele não precisa de regulamentação. Ele precisa apenas não ser proibido. Essa é a minha opinião. É engraçado, o André falou uma coisa que não vai acontecer com o projeto de lei assim. O homeschooling não é proibido, ponto. Porque ponto não é um símbolo muito usado na formulação de leis. Uma quantidade de vírgula, um negócio impressionante. Na faculdade de Direito, logo que eu entrei, comecei a ter que ler aqueles códigos chatíssimos, a estudar aquilo. A primeira coisa que me impressionou, além do português ruim, era a quantidade de vírgula que tinha na legislação de forma geral, no caput, nos artigos e tal. E eu nunca entendi aquilo. Eu achava que era só fruto de um mau português. Aliás, em literatura de direito, eu não sei se alguém aqui estudou ou estuda direito, mas a doutrina toda de direito, ela é toda mal escrita, com raras exceções. André é uma delas, porque é o seguinte, normalmente o profissional e o operador do direito não lê nada que não seja processo e esses livros mal escritos. Então, quando eles vão escrever, eles escrevem mal. E aí é uma reprodução em série de coisas mal escritas. É por isso que os livros são escritos, e os mais complicados é porque o autor sequer está entendendo o que ele está dizendo. Mas voltando à vaca fria aqui, coisa da educação que você citou, Luiz. Para preparar essa palestra, eu procurei alguns papers acadêmicos falando sobre educação no Brasil. Eu achei muito interessante que a autora dizia da influência de Gramsci no pensamento do Paulo Freire e como Paulo Freire influenciou a educação no Brasil. O paper acadêmico, todo bonitinho, com citação, mostrando a genealogia da imoralidade educacional, ou de ensino. Então, quando você tem como grande nome da educação brasileira uma pessoa que produziu ideologia e não pensamento sobre o ensino, a gente entende por que as faculdades de educação formam esse tipo de professor. Com relação aos empresários, acho que há duas coisas. Primeiro, o empresário está preocupado com o negócio e não com o currículo daquilo que vai apresentar. Então, se o currículo tiver Mises, Hayek ou só tiver Marx, para ele está preocupado com o negócio. Uma coisa que me preocupa é o empresário estatista, que é uma figura que nós temos não só aqui no Brasil, mas, como estamos falando de Brasil, que é um empresário que acha que tudo que o governo faz é bom, mesmo se ele for prejudicado. E o que ele mais quer é arrumar um jeito de entrar no esquema, para ser um dos privilegiados. Eu escrevi um texto para o site do Instituto Milênio, do qual eu sou especialista. O título do texto é Capitalismo Envergonhado. Então a minha ideia é mostrar que no Brasil o capitalismo não chegou, porque a concepção do que é capitalismo ainda não chegou aqui. E como nós temos culturalmente, como dado cultural, essa perspectiva que eu mostrei durante a palestra, é perfeitamente natural que o empresário seja tão estatista quanto qualquer um de nós. Ele tem vergonha da sua atividade. Você conversa com determinados empresários, ele quase pede desculpa quando fala do seu negócio. Se assumir como empresário, para alguns deles, é quase ofensivo. Defender iniciativa privada, defender prosperidade,
Porque ele tem medo de ser identificado com aquele sujeito gordo de charuto e suspensório. Ele não quer ser identificado com isso. Acho que é por isso que a palavra empreendedor é tão, embora difícil, é tão interessante, porque ela não tem essa carga negativa. O empresário também tem que defender o mercado. A razão de existir da iniciativa privada é a existência do mercado. Se o empresário, se o empreendedor defende essa visão de que o governo é o grande agente do desenvolvimento econômico, lascou-se de maré descida. Não dá. A gente vai continuar tendo esse tipo de comportamento anti-empresarial. Qual o resultado disso? Nós somos, regra geral, muito maltratados pelas empresas. Para a gente ter um atendimento é horrível. Para a gente trocar qualquer produto é horrível. Porque o empresário te vê como um bandido que está querendo alguma coisa dele. Então é impossível a gente pensar como existe em lojas americanas, por exemplo. Você chega lá, não está satisfeito com um produto, apresenta o produto, a pessoa, o senhor quer o dinheiro de volta ou quer trocar o produto? Isso aqui é impossível. Quando você compra uma televisão numa loja dessas aí, que faz propaganda muito bem, cheia de explosão, né? Tudo quanto é loja de eletrodoméstico, gosta de fazer propaganda que tem explosão, alguma coisa caindo e a tela tremendo. Quando você compra uma televisão que está defeito, você chega na loja, o que a pessoa da loja te fala? Ah, procura assistência técnica. Mas eu comprei isso tem 5 dias, tem 10 dias, está dentro da garantia. Ah não, tem que mandar consertar. Sistema de concorrência de livre mercado, essa loja te quer como consumidor. Então o que ela faz? A televisão está com defeito, me dá aqui, eu vou resolver o problema. Porque eu te dei um problema, eu tenho que resolver, toma outra televisão nova. O que a gente tem, que é um anticapitalismo, são empresários antimercados, então a gente tem que ir lá, implorar para ser atendido, e depois tem que se submeter ao constrangimento de ir uma assistência técnica para ver se o sujeito conserta uma televisão nova que você acabou de comprar. Boa noite, meu nome é Frederico e na seu discurso aí falando sobre a questão monotemática do mundo, do nosso ensino, eu fiquei pensando que se alguém aqui não teve um professor de história, ou marxista, ou comunista, é porque não estudou no Brasil. Impossível ter alguém dentro dessa sala que não teve um professor comunista ou marxista. E aí me veio a imagem que isso é muito na área de humanas, né? Fiquei pensando, a imagem que me veio na cabeça foi de um professor de ciência dando uma aula e falando que o mundo não é redondo, que o mundo é plano. Ou então que as ideias de Lamarck são melhores que as ideias de Darwin. Isso é ridículo, né? Qualquer aluno de ciência ia olhar aquilo e falar: esse professor é patético. Ele pode falar uma coisa que aconteceu, que foi em um dado momento verdadeiro, mas que hoje não é mais, que hoje tem uma evolução daquele pensamento, né? E isso não é feito na área de humanas, né? A gente não vê, não percebe uma evolução do pensamento científico, né? E é risível hoje falar em comunismo, em um regime bárbaro, que seria mais ou menos ter uma pregação do nazismo nas nossas escolas. E ninguém nunca faz esse questionamento do quão bárbaro é o comunismo, e as pessoas levantam bandeiras falando que defendem esse regime, né? Um regime que assassinou brutalmente milhões de pessoas. Eu queria saber se talvez esse não seja um caminho, ridicularizar esse tipo de pensamento. Que se uma pessoa abordasse o nazismo hoje na escola, talvez ele sairia de lá até preso. Não sei se preso, mas se fizesse uma apologia ferrenha ao nazismo, pelo menos na Alemanha, talvez sim.
E o comunismo graça no mundo como se fosse algo belo, bonito. Então acho que esse é o meu questionamento. Pois é. Engraçado, eu dei um exemplo desse meu amigo professor de história que não é marxista nem é comunista, e eu tomei um grande susto quando eu o conheci. Ele falou que não era. Era professor de história de universidade pública e não era marxista. Era um conservador, católico e defensor da liberdade de mercado. Das liberdades, de forma geral, né? E por isso que ele sofreu o que sofreu dentro da faculdade, da universidade. Os intelectuais e a inteligência teve um papel muito importante no branqueamento da vermelhidão do comunismo e do socialismo, para tentar tirar qualquer peso, qualquer carga negativa desses regimes, apesar de desses regimes, ou desse regime, ter matado muito mais gente do que o nazismo na Alemanha. Em termos de números de morte, segundo o livro negro do comunismo, os regimes socialistas comunistas mataram mais de 100 milhões de pessoas no mundo. O nazismo, não sei se foram 10 ou 20 milhões, não lembro. Quer dizer, é uma conta macabra, né? Você ficava, eu sou nazista, eu sou comunista, eu só matei 20 milhões. É uma discussão esquisita. Mas o mais importante nessas discussões é condenar os dois. E aí você pode até usar o argumento de que ambos são socialismos. Inclusive tem um livro que eu traduzi para o Miss Brasil. Aliás, eu vou pedir para aumentar meu cachê, porque essa é a 8ª vez que eu citei já o nome do site. Fernando, eu traduzi um livro para o site, para o Instituto Miss Brasil, chamado Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do autor chamado Hans Hermann Hoppe. E o livro é muito interessante porque ele faz uma defesa intelectual, uma demonstração teórica e intelectual porque que o nazismo também é um tipo de socialismo. Então recomendo a leitura desse livro. Não se deve entrar numa discussão dessa que o nazismo foi melhor ou pior do que o comunismo. É uma furada se entrar num debate desse, especialmente se você é um defensor das liberdades. Basta você dizer que foram dois regimes nefastos e infames que mataram muita gente. E acabou. Mas eu estudei o regime soviético e o regime nazista para minha tese de mestrado. Tratava de utopias políticas. Então o argumento o que eu queria entender é como é que dois regimes políticos pegam uma ideia que é utópica e tentam aplicá-la em uma determinada sociedade. Como essa ideia não estava de acordo com aquela sociedade, em vez de mudar a ideia, eles instituíram uma política para mudar a sociedade. Então tinha essa concepção de que a política poderia redimir o ser humano, era possível alterar, moldar, modificar a própria natureza humana pela política. Isso não acontece. Você tem incentivos, você pode convencer uma parte da população, mas esse tipo de regime ele só se viabiliza pela violência. A violência pode ser anterior à conquista, então você pode ter uma revolução violenta para derrubar o poder e assumir o poder, como foi o caso da União Soviética, da Rússia. Os bolcheviques e mencheviques se unem para derrubar o regime czarista. E você tem, na Alemanha, um caso que é ainda mais interessante, de um partido, um grupo político-ideológico que se aproveita da democracia da República de Weimar, de todos os instrumentos democráticos, para tomar o poder pelo voto, assumir a maioria do parlamento e forçar uma situação para ir tomar o poder mesmo depois sem qualquer tipo de limitação e encerrar com todas as
as garantias que ainda havia naquele modelo da República de Weimar. Agora, voltando à sua questão principal, eu acho que a gente ainda vai ter muito professor de história ou de outras matérias, marxistas e comunistas. Ainda tem muita gente em atuação, muita gente nova, e o sistema educacional ainda vai formar muita gente assim. Mas se tiver um professor dentro de uma escola inteira que tenha um pensamento diferente, esse professor faz a diferença porque ele se destaca pela contradição. Que é o que aconteceu, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, com todos os defensores da liberdade. Quer dizer, embora a defesa da liberdade seja uma bandeira velha, a coisa está tão dominada que o simples ressurgimento dela se torna uma novidade. Isso aconteceu nos Estados Unidos com o fenômeno Ron Paul. O que ele estava apresentando era tão completamente diferente, embora óbvio, embora sensato, do que a estrutura política e aquela mentalidade majoritária acreditava e defendia, que ele, embora sequer estivesse perto de ser nomeado pelo Partido Republicano, incendiou o país. O filho dele, Rand Paul, que não é tão incendiário quanto o velhinho pai dele, mas é mais inteligente politicamente, porque consegue passar um discurso libertário como o do pai em várias questões de uma forma que não confronta. O que ele está fazendo? Ele está aproveitando o sistema a favor das ideias da liberdade. Eu acho que por isso ele vai ter uma relevância dentro do sistema político americano maior do que o pai. Enfim, isso é uma especulação, né? Eu só não sei se, ao ter essa relevância dentro do sistema, o sistema não será capaz de engoli-lo no futuro. É um risco. Mas é possível. É possível que uma ideia boa, com bons argumentos, se destaque quando você tem uma situação de consolidação de uma única ideia. Bem, pessoal, a gente está chegando na hora e eu tenho ordens assim, de não passar de jeito nenhum do horário. Então, só o Daniel disse que tem mais 2 pessoas que querem perguntar. Então eu peço que assim, gaste 1 minuto no máximo pergunta e o Bruno assim, tente responder, uns 3 minutos por aí para a gente conseguir fechar e atender todo mundo. Obrigado. Boa noite, meu nome é Aline, eu sou de Belo Horizonte, mas mudei recentemente para Brasília para começar o meu mestrado aqui na UNB, mestrado em comunicação. Eu me senti muito próxima do exemplo que o Bruno deu do amigo dele sobre a atuação dele na universidade pública, porque esse pequeno contato que eu tive aqui no início do mestrado foi de perceber um ambiente muito hostil às ideias liberais no meu curso, que já é uma coisa da graduação mesmo, e os projetos da minha linha, que é uma linha já muito complicada, que é políticas de comunicação e de cultura, ela é muito voltada para criar leis para regular a mídia, principalmente no setor de radiodifusão, para poder discutir classificação indicativa, proibição de comerciais em horários matinais, entre coisas do gênero. E eu sinto que o grande desafio de quem está na academia com as ideias liberais não é em si colocar as ideias, mas conseguir a legitimação dos pares, do seu conhecimento produzido no campo. Eu sinto que quando eu entrei com o meu projeto, ok, ele passou. Mas a partir do momento que eu estou ali com o meu orientador, há o tempo todo um movimento de querer, principalmente que eu sou mais jovem, então existe aquela ideia, não, ela não tem ainda um conhecimento totalmente formado, então tem como lidar com isso ainda, né? Não é uma pessoa mais velha que está vindo com o discurso já pronto. Eu queria te perguntar, Bruno, como driblar e para não sofrer futuramente, que eu me vi no exemplo do seu amigo, com essa opressão até do que é produzido pelo campo, do que já é consolidado, lidar com essa dubiedade de que, por mais que eu não precise, eu pessoalmente, da legitimação dos meus pares,
para poder sentir que minhas ideias são válidas, como que eu posso lidar com isso para conquistar a legitimação deles? Que eu preciso dessa legitimação, do conhecimento que eu produzo, para ela ter algum espaço no campo. Senão eu produzo, mas eu produzo para ninguém. Aquilo que eu não vou poder ter nem espaço na academia quando eu me formar, para poder falar em sala de aula, porque o currículo não permite. Obrigado pela pergunta, Aline. Você é do Instituto Milênio? Trabalhou lá? Não? Tá, estou te confundindo com outra pessoa, então desculpa. Há duas possibilidades. Uma é procurar um orientador mais amigável, mais simpático, ou melhor, aberto a outras ideias, e isso tem acontecido, vários exemplos de vários conhecidos meus, dizendo que conseguiram isso, estavam com um orientador que queria impor uma determinada ideia ou não aceitava aquela ideia que foi proposta e ela conseguiu, né? Quer dizer, trocar de orientador é uma solução mais fácil do que aquela segunda sugestão que seria convencer esse orientador que está resistente da fundamentação teórica rigorosa que os autores que você vai utilizar expuseram de forma criteriosa. E aí como é que você faz isso? Sabendo muito bem o que os autores disseram, ou escrevendo até um paper, uma coisa assim, mostrando para esse professor, para esse orientador, se não for possível trocar, você olha, dá uma lida e me demonstra academicamente por que isso aqui que eu quero tratar está errado. Você passa o desafio para ele. Pode dar certo, pode não dar. No meu caso, quando decidi fazer mestrado em ciência política, eu fiz uma pesquisa nos sites das universidades federais e de algumas privadas, PUC, tá, aqui no Brasil, para ver qual seria a universidade que poderia me fornecer aquilo que eu queria. Quero estudar os filósofos da tradição da liberdade. Mesmo que tivesse que fazer cadeiras para estudar Marx e outros, não teria problema. Mas eu não encontrei nenhum programa de ciência política que me oferecesse isso. O que eu fiz? Juntei meu dinheirinho, conquistado as duras penas durante 10 anos trabalhando, fui para Portugal sem bolsa, sem nada, porque em Portugal, a Universidade Católica Portuguesa, o Instituto de Estudos Políticos, criou um programa de mestrado e doutorado, todo baseado nos filósofos da liberdade. E aí um amigo meu que estava fazendo doutorado lá, português, foi para o Rio, nos encontramos, ele falou que estava fazendo doutorado, pediu que eu visitasse o site da universidade, e eu já estou demorando na resposta, né? E aí quando eu vi aquele programa, eu falei, é isso que eu quero estudar. Eu fui embora. Quer dizer, foi um custo pessoal, foi um custo financeiro, eu não tinha bolsa, não procurei bolsa, não queria que ninguém, quer dizer, o pagador de impostos no Brasil financiasse a minha aventura intelectual. Depois até me arrependi, porque a quantidade de esquerdista que vai com dinheiro meu, eu estaria até gastando de forma mais honesta, mas, enfim, decidi fazê-lo, não me arrependo e pronto. Mas eu tive que sair do país. No seu caso, é diferente, você já está estudando, o que eu recomendo tente convencê-lo teoricamente, pela força argumentativa, pela força teórica daqueles autores que você quer usar para fundamentar o seu trabalho, que o seu trabalho é teoricamente viável, que você não está lidando com ideologia. Se mesmo assim você não convencê-lo, eu sugiro que você procure um outro orientador. Aliás, há uma terceira hipótese, que é você conseguir um orientador informal externo e conseguir um orientador formal interno que nem leia o seu trabalho, mas dê ok. Tem muitos casos assim. Vamos para a última pergunta. Foi você que falou no EPL? Foi. Ela deu uma palestra muito interessante na EPL de como conseguir inserir matérias sobre liberdade nas pautas, não foi isso? Dos jornais e tal, na Conferência Nacional da EPL em Minas Gerais. Foi muito interessante sua palestra.
minha pergunta é até bem parecida com a dela, mas queria uma complementação ainda mais a fundo um pouco. Eu fiz